Olá, graça e paz, nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Ilinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Nós estamos lendo o livro de Josué e hoje leremos o capítulo 13 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então pegue aí a sua Bíblia, pegue aí o seu bloquinho de anotações e vamos juntos para mais essa leitura. Eu peço que você fique até o final desse vídeo para que você possa se familiarizar mais uma vez com a palavra do Senhor, para que você possa mais uma vez ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática, tá bom? E para você que está me assistindo, que ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva, nos ajude a alcançar mais pessoas, nos ajude a chegar em mais lares, levando a palavra do Senhor. Dê um like, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com alguém. Seja a ponte entre uma pessoa e a palavra do Senhor. Tá bom? Vou começar hoje aqui mais uma vez com uma oração para que o Espírito Santo nos ajude, para que o Espírito Santo nos direcione nesse dia. Pai, hoje aqui, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor nos proporcionou. E eu peço, Pai, que hoje nós possamos aprender algo novo com a Tua palavra. Nós possamos, Senhor, aprender algo novo com a Tua palavra, Senhor, e colocar em prática e fazer com que isso se torne um hábito em nossas vidas. Então hoje, em nome de Jesus, eu peço, Pai, nos mostre as verdades que ainda não conseguimos enxergar em Josué capítulo 13. Nos ensine, Pai. Nós queremos aprender com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pega a sua Bíblia aí. Já estou com a minha aqui e vamos juntos para mais essa leitura. Josué, capítulo 13, na versão NVT, que é a nova versão transformadora, diz assim: Josué já era idoso e o Senhor lhe disse: Você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. Este é o território que resta. Todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas. O território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro de Sior, na divisa com o Egito, até a divisa de Ecrom ao norte. Abrange o território de 5 governantes filisteus, de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gat e de Ecrom. Também falta conquistar a terra dos Aveus ao sul. Ao norte, a seguinte região ainda não foi conquistada: toda a terra dos cananeus, incluindo Meará, pertencente aos sidônios, até Afecá, na divisa com os amorreus. Versículo 5. A terra dos gibleus e toda a região montanhosa do Líbano, a leste, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até Lebo-Amate, e toda a região montanhosa, a oeste, desde o Líbano até Misreforte-Maim, incluindo toda a terra dos sidônios. Eu mesmo expulsarei esses povos da terra de diante dos israelitas. Não deixem, portanto, de dar esta terra a Israel como herança, como eu lhes ordenei. Dividam todos esses territórios como herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo de Manassés e as tribos de Ruben e Gade já haviam recebido sua porção de terra como herança a leste do Jordão, designada para eles por Moisés, servo do Senhor. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale do Arnon, incluindo a cidade no meio do vale, passando pelo planalto, além de Medebá até Dibon. Versículo 10. Também abrangia todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado
em Hesbom e se estendia até a divisa de Amon. Incluía Gileade, o território dos reinos de Jesur e Maaca, todo o monte Hermon e toda a região de Bazã, até Salcar, e também todo o reino de Og, rei de Bazã, que havia reinado em Astarote e Edrei. O rei Og era o último dos Refaíns, pois Moisés os havia atacado e expulsado. Mas os israelitas não expulsaram os habitantes de Jesur e Maaca, de modo que vivem no meio de Israel até hoje. Moisés não havia designado porção alguma de terra como herança para a tribo de Levi. Em vez disso, conforme o Senhor lhes havia prometido, sua herança vinha das ofertas especiais para o Senhor, o Deus de Israel. Versículo 15. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Ruben. Seu território se estende desde Aroer, na beira do vale de Arnon, incluindo a cidade no meio do vale, até o planalto, além de Medebá. Abrangia Hesbom e as outras cidades do planalto, Dibon, Bamote Baal, Bet Baal, Meon, Jazá, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zeret Saar, na colina acima do vale. Versículo 20. Bet Peor, as encostas do Pisga e Bet Gesimote. O território de Ruben também incluía todas as cidades do Planalto e todo o reino de Seom, o rei amorreu que havia reinado em Hesbom. Seom havia sido morto por Moisés, junto com os líderes de Midian, Eve, Requém, Zur, Ur e Reba, príncipes que habitavam naquela região e eram aliados de Seom. Os israelitas também mataram Balaão, filho de Beor, que usava mágica para prever o futuro. O rio Jordão marcava a divisa oeste da tribo de Ruben, as cidades e seus povoados ao redor. Nessa região foram entregues aos clãs da tribo de Ruben como sua herança. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Gade. Versículo 25. O seu território abrangia Jazar, todas as cidades de Gileade e metade da terra de Amon, até a cidade de Aroer, logo a oeste de Rabá. Estendia-se desde Hesbom até Ramate, Mispá e Betoni, e desde Maanaim até o território de Lodebá. No vale incluía Bet-Arã, Bet-Nirra, Sucote, Zafon e o restante das terras de Seom, rei de Hesbom. A divisa ocidental acompanhava o rio Jordão e se estendia ao norte, até a ponta do mar da Galileia, e depois fazia uma curva para o leste. As cidades com os povoados ao redor foram entregues aos clãs da tribo de Gade como sua herança. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da meia tribo de Manassés. Versículo 30. Seu território se estendia desde Maanaim e abrangia toda a região de Bazã, todo o antigo território do rei Og, e as 60 cidades de Jair em Bazã. Também incluía metade de Gileade, bem como Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Tudo isso foi entregue à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, segundo seus clãs. Essa foi a divisão das terras como herança que Moisés designou enquanto estava nas campinas de Moabe, do outro lado do rio Jordão, a leste de Jericó. A tribo de Levi, porém, Moisés não deu porção alguma de terra como herança, pois o Senhor
o Deus de Israel havia prometido que ele próprio seria sua herança. Amém? Esse foi Josué capítulo 13. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse texto. O versículo que te marcou, que te chamou a atenção ou que causou algum tipo de dúvida em você. Bom, então eu vou deixar um ponto aqui caso você não tenha conseguido tirar nenhum. E eu quero que você deixe depois aqui um comentário se faz sentido ou não para você esse texto. Tá bom? E o que eu marquei aqui é que o Josué ele envelhece. Sabe, como todos nós vamos envelhecer, o Josué também envelhece e ainda faltava muito territórios para que ele conquistasse. Ainda havia muita terra para que Josué e Israel tomasse posse. Sabe, e nós vamos ver que o território dos filisteus não vai ser tão fácil assim de conquistar. Não vai ser tão fácil assim para que eles tomem posse. Sabe? E aqui acontece algo que a gente precisa pensar todos os dias. Porque da mesma maneira que Josué envelheceu, da mesma maneira que Josué estava se tornando um homem velho para não poder mais ir à guerra, para não poder mais tomar posse de todo aquele território do Senhor, assim seremos nós. Assim seremos também nós. Vai chegar um tempo que a gente não vai conseguir mais fazer muita coisa. E aí que tá, a gente precisa deixar um legado, deixar instruções para que pessoas sigam o mesmo exemplo que nós, sigam a mesma obediência que nós temos ao Senhor e deem continuidade em tudo que está fazendo. Nós vimos aqui que Moisés ele já havia começado aquilo que Josué estava fazendo. Nós vemos aqui que ele já tinha dividido a terra para duas tribos, tribo de Ruben, a tribo de Gade e para meia tribo de Manassés. E ele passou esse legado, ele passou essas instruções, essa obediência para que Josué desse continuidade. Só que da mesma maneira que Moisés envelheceu, agora chegou a vez de Josué. Talvez a gente pense que foi um trajeto curto, que foi pouco tempo para eles conquistarem essas 31 cidades que nós vimos no capítulo anterior, mas não. Isso foi um prazo longo, isso levou tempo para ser conquistado, sabe? E Josué envelheceu e agora alguém vai precisar também assumir a sua posição para dar continuidade, sabe? E algo que eu me impressiono aqui lendo esse livro de Josué é como o Senhor, através de Moisés, deixou toda a terra de Canaã tão bem dividida. Sabe, Deus ele é impressionante na organização, Deus é impressionante na ordem que ele dá em tudo ali, para que ninguém fique com mais, para que ninguém fique com menos, sabe? A única tribo que não teve herança foi a de Levi, porque a herança deles era o próprio Senhor, era tudo que entrasse de ofertas para o Senhor. Tá bom? Então, eu quero que você pense o que você tem feito para que você dê continuidade naquilo que o Senhor está fazendo através de você. Porque o Josué envelheceu e alguém ia precisar dar continuidade nisso que ele estava fazendo. E para que essa continuidade aconteça é necessário deixar um legado. Então, pense aí o que você tem construído de legado, o que você tem construído para que dê continuidade na obra do Senhor aqui nessa terra. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu quero que você coloque aqui nos comentários se fez sentido ou não para você. E que você não se esqueça. Eu quero ler a Bíblia hoje. Não é amanhã, é hoje. Fica com Deus, até o próximo vídeo. E que o Senhor te abençoe grandemente.